O capanga do Daniel Vorcaro acabou de ter a sua morte cerebral confirmada, gente, tá? Ele atentou contra a sua própria vida, né? Dentro da cela, dentro da Polícia Federal. E a pergunta que fica é: ele realmente atentou contra a sua própria vida ou foi uma queima de arquivo? Afinal de contas, ele era um homem que sabia muita coisa, poderia revelar muita coisa, poderia mostrar muita coisa. Ele atentou contra a sua própria vida ou foi uma queima de arquivo? Eu vou trazer esta resposta nesse boletim para todos vocês. Outra bomba que acabou de explodir em Brasília, gente, tá? O escândalo do caso Master finalmente chegou no ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Bomba, bomba, bomba. O escândalo do caso Master finalmente chegou no ministro Alexandre de Moraes. E a notícia que acaba de chegar, revelada pela própria Polícia Federal, é que Daniel Vorcaro se encontrou com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? Em mensagens trocadas, Daniel Vorcaro afirma que se encontrou com o ministro Alexandre de Moraes e a matéria vai mais além, gente, tá? A Polícia Federal revelou mais, revelou a data e onde o ministro Alexandre de Moraes encontrou com Daniel Vorcaro. E a informação que a gente tem de bastidores é que o ministro Alexandre de Moraes está completamente desesperado, está desnorteado, porque isso aqui, gente, vai trazer uma reviravolta que eu vou explicar para vocês aqui. Complicou muito a situação do ministro Alexandre de Moraes. Outra bomba da bomba que acabou de explodir, gente, tá? A Polícia Federal acabou de revelar o extrato bancário do Lulinha, do filho do Lula, gente, tá? O que a Polícia Federal revelou, tá aqui noticiado através do portal de notícias Metrópolis, é que o valor que o Lulinha, gente, tá, movimentou nas suas contas é simplesmente estarrecedor, gente, tá? É simplesmente inacreditável. É um valor, gente, tá, inimaginável para quem nos anos aí, né, no início dos anos 2000, era um simples funcionário aí de um zoológico. É simplesmente inacreditável. Dessa, o Lulinha não vai escapar. E a impressão que eu tenho, gente, é que prisão do Lulinha pode ser decretada a qualquer momento depois dessa quebra do sigilo bancário, dessa revelação desses valores que passaram nas contas do Lulinha. E o desespero tomou conta geral do Lula, do Lulinha, da esquerda. E é claro que eu vou trazer também essa informação nos mínimos detalhes, porque essa bomba implodiu Brasília nesse dia de hoje. Finalmente saiu os valores que o Lulinha movimentou nas suas contas e vocês vão ficar de queixo caído. Outra notícia mega urgentíssima, gente, tá? A Polícia Federal também revelou o Daniel Vorcaro, gente, tá? Nas suas conversas lá, que foi descoberto no celular dele, ele mencionou Jair Messias Bolsonaro. Sim, gente, tá? Daniel Vorcaro mencionou Jair Messias Bolsonaro, mas o que foi mencionado pelo Vorcaro sobre o Bolsonaro não é o que Alexandre de Moraes e Lula esperavam, gente. Para desespero, não era o que Lula e Moraes esperavam. E aí, é notícia boa, tá? Eu garanto pra vocês que vocês vão gostar. Tudo isso e muito mais vai estar aqui nesse boletim. Se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundo. Muita coisa importante, muita coisa grave acontecendo e que ainda vai acontecer. Rapidamente, só não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal. Aqui embaixo, não é aqui no vídeo, gente. Aqui embaixo, aqui, ó, da sua plataforma, vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever. Você vai fazer o quê, ó? Isso aqui, ó. Clicar em cima. Na hora, automaticamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Estão preparados já, né, gente, tá? Como sempre, se tiver de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável e assista de camarote tudo que eu vou trazer a partir de agora nesse boletim para todos vocês. O Ronaldinho dos negócios, né? Segundo Lula da Silva, o Lulinha é um fenômeno dos negócios. É o Ronaldinho dos negócios, é um case de sucesso que é de dar inveja em CEOs de empresas aí multinacionais, internacionais, que é o bam dos negócios. Tá aí, gente. Não, gente, Lulinha, nossa, ele é inocente, ele é justo, íntegro, nunca roubou um centavo. Gente, não é o que as notícias estão revelando, porque como que o Lulinha movimentou todo esse valor
Como? Como, gente, tá? Na verdade, o que o portal de notícias Metrópolis revela aqui, gente, é muito pior do que a gente imaginava, gente, tá? E eu vou ser muito sincera e honesta com vocês, gente. Eu acho que a prisão do Lulinha vai ser decretada a qualquer momento. Vocês vão entender por quê. Tá aqui, ó. Exclusivo. Lulinha movimentou 19 milhões em 4 anos, gente. É simplesmente inacreditável. Eu tô de queixo caído. E a informação que a gente tem nos bastidores, gente, é que o Lulinha, que o Lula, a petezada, os cupinchas do Lula estão desesperados, né? A informação aqui do portal de notícias Metrópolis diz o seguinte: uma única conta, só uma única conta bancária pertencente ao empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, movimentou 19,3 milhões em 4 anos, de 2022 a 2025. As informações são da quebra de sigilo do filho do presidente, obtidas com exclusividade pela coluna, gente, tá? A conta bancária em questão é da pessoa física de Lulinha. Está aberta em uma agência de segmento estilo do Banco do Brasil, em São Paulo. Segundo informações, segundo os investigadores, essa quebra de sigilo é apenas parte do quebra-cabeça financeiro envolvendo o filho do presidente da República. O conjunto completo deverá emergir da análise de outras contas bancárias, tanto em nome da pessoa física quanto das empresas dele. Ou seja, gente, tá? Esse valor de 19 milhões foi encontrado em apenas uma conta. Isso porque a Polícia Federal ainda nem chegou nas outras contas, porque quando chegar nas outras contas, esse valor, gente, pode ser muito, mas 1 zilhão de vezes maior. E é o grande motivo do desespero, gente. A Polícia Federal vai chegar, através do COAF, vai chegar em todas as contas. E é simplesmente inacreditável, gente, tá? Dos 19,3 milhões transacionados por Lulinha nessa conta bancária de 2022 a 2025, a metade, ou seja, quase 10 milhões, corresponde a créditos. O restante foram pagamentos para outras contas. O auge das transações se deu no segundo ano do governo do pai, tá? No segundo ano do governo do pai foi que a conta dele ficou abarrotada de dinheiro, gente. Meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso aqui. Ai, isso aqui vai dar cadeia, gente. Isso aqui vai dar cadeia, vai dar prisão. Então tá aí, o montante, o auge se deu, né, no segundo ano do governo do pai, em 2024, com 7,2 milhões movimentados. Em 2025, o montante caiu para 3,3 milhões. Isso porque em 2025, gente, tá? Em meados de 2025, começou aí o escândalo, né, do INSS, a roubalheira do INSS começou a vir para a imprensa, teve CPI do crime, CPMI do INSS. Foi mais ou menos ali no período em que ele fugiu para a Espanha, foi embora para a Espanha, né? Então ali, esse valor de 3,3 milhões poderia ter sido muito maior. Mas com a chegada da CPMI e da revelação dos escândalos, acho que ele pensou assim, a casa caiu, vamos parar de pegar dinheiro aí dos velhinhos, né? Pelo menos que pode ter acontecido. Em 2026, até o dia 30 de janeiro, foram 205 mil reais. As características da movimentação indicam tratar de uma conta de investimentos. A maioria dos pagamentos vem das empresas de Lulinha, de rendimentos de aplicações e de transferências de outras pessoas. Aqui é que está o grande problema. Aplicações, tá? Aqui, essa parte aqui, de transferência de outras pessoas. Aqui é que está o problema que pode mandar o Lulinha para a prisão. Transferências de outras pessoas. Quem eram essas outras pessoas que fizeram transferências para a conta do Lulinha? São pessoas que têm o nome ligado ao escândalo da roubalheira dos velhinhos, dos acamados do INSS? São pessoas ligadas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal pela roubalheira da fraude do INSS? Aí é que tá pegando, gente, tá?
As maiores fontes de pagamentos para Lulinha no período da quebra de sigilo são as próprias empresas dele. Aqui, gente, tá? 2,37 milhões. Aqui, gente, a Polícia Federal detalhou isso só numa conta. Lulinha é investigado pela suspeita de ser sócio do empresário Carlos Antunes Campos Careca do INSS e que é um dos principais alvos da chamada farra do INSS. O escândalo, né, de descontos ilegais de aposentadorias revelados também pelo portal de notícias Metrópolis. E nos últimos dias a defesa de Lulinha tem negado, ele vai negar até a morte. Vocês já viram algum criminoso, algum ladrão chegar lá na Polícia Federal e dizer: não, eu roubei, tá aqui minha mãozinha, me prende, me leva pra cadeia pra eu apodrecer na cadeia? Claro que não, gente. Eles vão tentar, vão espernear, é tudo. Com certeza ele vai ter uma desculpa pra isso aqui, e eu tô de olho porque eu posso trazer a qualquer momento pra você. Eu quero ver qual vai ser a justificativa, qual vai ser a explicação. Porque o Lulinha e seus advogados devem explicação pro povo, né? 19 milhões, quase 20 milhões em uma única conta, isso sem falar nas outras, que a Polícia Federal ainda nem revelou. Gente, Brasília não dorme hoje. O Lula não dorme, o Lulinha não dorme. E assim, gente, André Mendonça tá demorando. André Mendonça, o que falta para você decretar a prisão do filho do homem, do Lulinha? O que tá faltando? Gente, tá? Vamos lá, porque tem mais bomba sobre o escândalo do caso Mastri, gente, tá? É ela que trouxe riquezas de detalhes de muita gente que vai cair agora com a prisão e possível delação do Daniel Vorcaro. Assistam, gente, tá? Uma nuvem negra pairou sobre Brasília hoje e o motivo é esse aqui que vocês vão assistir. Vejam só. Me chocou como é que um banquinho tão pequeno pudesse ter comprado Brasília inteira. Imagina onde está infiltrado o crime organizado. Acho que é importante também quando a gente pensa que eles conseguiram acessar Polícia Federal, Ministério Público, até a Interpol. Quando a gente vê que funcionários de carreira do Banco Central que estavam ali desde 98 estão envolvidos, acho que isso mostra também uma coisa importante, que é como esses sistemas são falhos e como as pessoas que são servidores públicos são falhos. E na hora que você vai e critica esse tipo de comportamento, por exemplo, agora o diretor tem que ser investigado. O ex-diretor do Banco Central apontado lá pelo Temer, que estava ali desde 2017, vai ser investigado, sim. Isso é um ataque ao Banco Central? Claro que não. Não é um ataque à instituição. Mostra que as instituições todas do Brasil, elas são compostas por pessoas. E pessoas são falíveis. Pessoas podem praticar crime. Eu acho que isso é importante porque a mesma coisa vale para o Supremo Tribunal Federal. Se existe ali indício de que pessoas estão envolvidas, não é um ataque à instituição Suprema. E por que eu tô falando isso? Porque uma coisa me chamou muita atenção no Roda Viva ali do Alessandro Vieira, né? Como jornalistas perguntavam pra ele cheios de dedos. Como quem diz assim: nossa, cuidado, né, senador? Porque não podemos também criticar a instituição STF. E ele deixou isso muito claro, não é instituição STF. Eu tô falando aqui de pessoas. Ele falou sobre a decisão abusiva de Gilmar Mendes, né? Ele citou decisões ali e ele traz isso. Isso é algo importante. Primeiro, todos esses sistemas são violáveis, como foi provado aí, e sim, tem funcionário público em diversas instituições que são falíveis. E o nosso papel como cidadãos é exatamente ir atrás deles, fazer as perguntas, questionar tudo isso, né? Então, eu vejo que isso é importante, mostra a dimensão que estão. Se o Daniel Vorcaro conseguiu entrar no sistema da Polícia Federal, do Ministério Público e até da Interpol, meus amigos, eu fico aqui perguntando onde é que o crime organizado não conseguiu entrar. Exatamente isso, gente, tá? Daniel Vorcaro, através dos seus capangas, conseguiu, gente, acessar, né? Do Ministério Público, Polícia Federal, até a Interpol. Até a Interpol. E o que eu fico mais chocada é que depois de todas essas revelações, tá? Que ele invadiu os sistemas, né, de Ministério Público, ele fez o diabo a quatro, né, gente, tá? Até a Interpol, inclusive o FBI tá até investigando toda essa questão. Aí depois aí ele vai lá, diz: olha, nós vamos quebrar os dentes do jornalista, vamos dar uma surra lá na empregada, que tem, né, imagens minhas comprometedoras. Aí o PGR disse o seguinte: não, eu não vejo motivo para prisão do Daniel Vorcaro. Não tem pressa. Não, pra quê? Mas por quê, né, gente? Por que eles não queriam, né? Por que o PGR não queria a prisão, né, do Daniel Vorcaro? Por quê? Por que será, gente, tá?
Aí eu vou deixar a criatividade para vocês que são inscritos aqui nesse canal. Coloca aqui embaixo a sua opinião. Por que vocês acham que o PGR não queria a prisão do Daniel Vorcaro? Será que ele estava tentando proteger alguém? Ou até mais, ou algumas pessoas? Alguns aliados? Será? É só uma pergunta, é só uma suposição, gente, tá? Não, porque tem mais, gente, tá? O vídeo tá muito interessante, né? Daqui a pouco, gente, tá? O capanga do Daniel Vorcaro acaba de ter a sua morte cerebral confirmada, gente, tá? É outra bomba que eu vou trazer para vocês. Afinal de contas, ele atentou mesmo contra a sua própria vida ou foi queima de arquivo? Vou trazer essa resposta para vocês daqui a pouco. Que assim, o desespero tá tomando conta. O homem sabe de muita coisa, né? Podia revelar muita coisa. Vamos lá, porque antes eu vou trazer para vocês o clima de desespero, gente, tá? Pânico em Brasília com a delação de Daniel Vorcaro, gente, tá? O próprio jornalista dentro da Globo revelou que o pânico tomou conta de Brasília a partir do momento em que o Mendonça mandou prender o Daniel Vorcaro, porque agora nunca se teve tão perto de uma delação premiada como agora. Por quê? Porque ele sabe que quando o Mendonça manda prender, ele não solta, ele não libera. Fica ali na cadeia. Um exemplo para vocês, o careca do INSS tá lá, apodrecendo na cadeia até hoje. E ó, foram vários pedidos para soltura, a defesa tá ali, ó, tá? Pedindo soltura, e Mendonça tranquilinho, suave na night. Não, tá claro, gente, tá? Gente, uma delação do careca do INSS ia implodir o sistema. E parece que é esse o plano. E agora a mesma coisa acontecendo com o Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro preso por ordem de Mendonça, que não sabe nem quando que volta a ter sua liberdade. O Vorcaro não tem outra opção. É delatar e entregar todo mundo. E o desespero tomou conta de Brasília. Vejam só, o próprio jornalista revelando isso. Existe um ambiente de apreensão aqui em Brasília. E por quê? Algumas sinalizações já começamos a perceber em relação à operação de hoje. Por quê? A suspeita de corrupção, ameaça, lavagem de dinheiro, além de invasão de dispositivos de informática. Então isso amplia o leque do que estava sendo investigado até esse exato momento, que era centrado naquela operação Master BRB. Agora a gente já está vendo outros possíveis crimes cometidos por Daniel Vorcaro e outros integrantes também. Agora a gente está vendo, inclusive, a determinação da prisão do cunhado do Vorcaro, o Zé Tel. Amplia a apreensão política aqui em Brasília, principalmente na área, eu diria, Congresso Nacional e até mesmo outros poderes. Por quê? Porque o Vorcaro é considerado um homem que tem capacidade, tinha muitas ligações políticas aqui em Brasília, nos poderes aqui em Brasília, e tem um poder de estrago grande, por isso essa apreensão. Tem o poder de estrago grande. O Daniel Vorcaro, ele tem uma munição, né, gente, tá? Uma munição, um arsenal de munição contra muitas autoridades de Brasília, né? E o maior desespero de todos eles, gente, tá? Que tem um rabo preso com o Daniel Vorcaro, é que o relator é o ministro André Mendonça. Não é Dias Toffoli, não é Alexandre de Moraes, não é Gilmar Mendes, não. O relator é o André Mendonça, que virou o maior terror de Brasília. O terrivelmente evangélico virou o terror de Brasília, gente, tá? Que coisa, gente, que reviravolta, que plot twist carpado foi esse. Daqui a pouco, gente, tá? A PF encontrou menção a Bolsonaro em diálogos do Daniel Vorcaro, sim. Só que essa menção não era o que Lula e Moraes e Alexandre de Moraes esperavam, para desespero da esquerda. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês, mas antes vamos falar sobre um assunto muito, muito grave, gente, tá? Afinal, saiu aqui agora no Metrópolis, né? Tava um burburinho ontem à noite, gente, tá? Durante a madrugada eu fiquei acompanhando isso aqui para trazer para vocês. Morreu ou não morreu? A Polícia Federal foi lá e disse que não morreu. Aí depois a imprensa foi lá e disse que morreu.
e depois veio outros veículos de imprensa dizendo, olha, calma, ele não morreu, e a polícia ia lá e dava outra versão. Mas o portal de notícias Metrópolis e outros veículos de imprensa, que eu também conferi antes de trazer aqui informação para vocês, o status atual é o seguinte: o capanga, né, o sicário do Daniel Vorcaro, o espião de Vorcaro, teve morte encefálica em Belo Horizonte, ou seja, ele teve morte cerebral confirmada. Então, assim, está em vários jornais, não é o Metrópolis que é o único a revelar essa informação. Em vários veículos de imprensa, a informação que está sendo confirmada é que ele não resistiu e teve morte cerebral confirmada, morte encefálica confirmada em Belo Horizonte. É esse cara que está aqui na sua tela, gente. Esse aqui é o cara que fazia o serviço sujo, era o capanga do Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro pagava para ele R$1 milhão por mês para ele fazer o serviço sujo. Exemplo, lá nas conversas, olha, eu quero quebrar os dentes do Lauro Jardim do Jornal Globo. Tá falando muita coisa que eu não tô gostando, tá prejudicando o meu grupo, a minha imagem. Aí tinha uma empregada lá que parece que tinha algumas imagens comprometedoras, né, do Daniel Vorcaro com seus convidados. E essa empregada parece que estava fazendo chantagem, pedindo dinheiro para o Vorcaro. E o Vorcaro falou, olha, dá uma surra no chefe de cozinha, tá? Para ser um recado para essa empregada que está me ameaçando. Então, assim, ele era o cara do serviço sujo. Não é porque, né, basicamente morreu que virou santo, não, tá, gente? Tá? Eu sempre digo isso para vocês. Então, a informação tá aqui, ó. Morreu na noite desta quarta-feira Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, um dos presos na Operação Compliance Zero. Conhecido como sicário, ele atentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia na instituição da Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Fontes da PF ouvidas pela coluna confirmaram que ele teve morte encefálica. Na tarde desta quarta, a Polícia Federal, na tarde de ontem, no caso, a Polícia Federal havia informado que o investigado chegou a ser socorrido por policiais federais que estavam no local no momento da ocorrência. Ele foi submetido a procedimento de reanimação, levado, né, ao SAMU e ontem à noite mesmo foi confirmado que ele teve morte cerebral encefálica confirmada. Agora a pergunta que fica é a pergunta que o Brasil inteiro está se fazendo nesse momento. Afinal de contas, ele realmente atentou contra a sua própria vida ou pode ter sido uma queima de arquivo? Inclusive, eu acabei de ver um vídeo do deputado Kim Kataguiri colocando essa questão em xeque. E aí, gente, isso precisa ser investigado a fundo. Afinal de contas, esse homem sabia muita coisa, né? Era uma espécie de braço direito, né, do Daniel Vorcaro. Sabia, assim como o Daniel Vorcaro sabe muita coisa, esse aqui é um cara que também sabia muita coisa, né? Recebia muitas ordens do Vorcaro e ele poderia estar ali no meio de tudo que estava acontecendo. Então ele era considerado um cara que era uma ameaça para muita gente. Aí o Kim Kataguiri colocou em xeque, falou, gente, tem que investigar a fundo o que aconteceu. A gente precisa realmente ter certeza se ele atentou contra a própria vida ou se foi uma queima de arquivo. Ou se fizeram algo com ele lá dentro da superintendência. É uma situação que precisa ser analisada a fundo, segundo o Kim Kataguiri. Não vou nem colocar o vídeo do Kim aqui, porque ele fez uns outros comentários lá que eu não gostei, mas o importante foi esse. E agora vamos falar sobre Bolsonaro. Gente, e o Bolsonaro, que também foi citado nas conversas do Daniel Vorcaro. Sim, a Polícia Federal revelou, e ainda bem que a Polícia Federal revelou, para desespero do Lula, da esquerda, da esquerdalhada, do Moraes, a notícia não foi muito boa para eles não, gente, tá? Vorcaro chama Bolsonaro de idiota e reclama de post feito por ex-presidente sobre Márcia. Ou seja, né, o Rogério Correia, aquele que agrediu, né, um parlamentar da oposição agora recentemente lá na Câmara, né, na CPI do INSS, quando foi aprovada a quebra do sigilo do Lulinha. Vocês lembram do Rogério Correia? Pois bem, o Rogério Correia, recentemente, ele publicou uma fake news, uma foto, gente, tá? Manipulada por inteligência artificial, que mostrava, né, o Bolsonaro
o Vorcaro e o Campos Neto, né? Fazendo uma alusão de que eram best friends, né? Não são melhores amigos. O Lula recebeu o Daniel Vorcaro. Mas o Bolsonaro também recebeu o Daniel Vorcaro. Isso foi mais ou menos o que ele disse lá naquela sua publicação, né, da notícia falsa, da fake news, que inclusive logo em seguida ele foi obrigado a retirar da rede social e ainda pedir perdão pro Bolsonaro. Então, para a esquerda, eles tentaram colar pecha no Bolsonaro de que ele era amigo do Daniel Vorcaro, que era best friend, que o Bolsonaro fazia parte da quadrilha. Só que a própria fala do Daniel Vorcaro derruba essa narrativa por terra, né? Tá aqui. Gente, para desespero da esquerda alhada, tá aqui. Daniel Vorcaro, dono, né, do Banco Master, chama Jair Bolsonaro de idiota. Se o cara era tão aliado do Bolsonaro, por que tava chamando o Bolsonaro de idiota? Não faz sentido, né? Chama ele de idiota e reclama de um post em que o ex-presidente fala de suposta fraude do banco e atribui ao sistema segundo mensagens em seu celular obtidas pela Folha. O pior de ontem foi o Bolsonaro, né, postado, né, o que o Bolsonaro postou. Recebi mais de 1000 mensagens no Instagram, disse Vorcaro, a sua namorada, né, influenciadora Marta Graef, no 13 de julho de 2024. Então, 13 de julho de 2024, o Daniel Vorcaro, que é o best friend, segundo aí, né, os esquerdistas, estava furioso com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro criticou. O Bolsonaro foi para cima de possíveis fraudes, né, do Daniel Vorcaro. Então, assim, gente, contra fatos não há argumentos, não adianta quererem, né, colar a pecha de que o Bolsonaro era aliado do Vorcaro, que recebeu o Vorcaro em reunião. Não colou. E o último prego no caixão dos esquerdistas foi essa fala do próprio Vorcaro, que foi encontrado pela Polícia Federal dentro do celular dele, gente, tá? Eita, celular do Vorcaro que tá revelando muita coisa, hein? A bomba hoje explodiu pra cima do Alexandre de Moraes. Finalmente o escândalo do caso Master chegou em Alexandre de Moraes. E eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês, gente, que eu tô sabendo ali nos bastidores de Brasília. Pânico e desespero dentro do STF. Pânico e desespero dentro do STF. Tomou conta o pânico ali dentro. Eu vou trazer essa bomba que atingiu em cheio o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Finalmente o escândalo chegou no Alexandre de Moraes. Mas antes, deixa eu trazer aqui esse vídeo do deputado Gar que explodiu, gente, tá? Ele gritou na Câmara dos Deputados essa bomba que acabou de explodir contra o Alexandre de Moraes e logo em seguida eu trago a matéria. Gente, Daniel Vorcaro revelou que se encontrou com o Moraes, sim, inclusive a data onde. Eu vou trazer com riqueza de detalhes para vocês. Vejam só. Alexandre de Moraes, presidente! Ai, meu Deus do céu, bem na minha fala. Eu não consigo nem falar. É uma bomba. Na quebra de sigilo do Lulinha, que recebia 300 mil reais por mês do careca do INSS, que também estava ligado ao Vorcaro, Lulinha movimentou 19 milhões em 4 anos. Palmas pro Lulinha. Esse é o empreendedor. Rapaz, que tanto de craque que não tem que vender para juntar um dinheiro desse, hein? Meu Deus, quantas velhinhas não tiveram que ser roubadas para juntar 19 milhões em 4 anos? Atenção, atenção! Exclusivo, em mensagem, Vorcaro relata encontro com Alexandre de Moraes, presidente. Peraí, o Vorcaro que manda matar adversário e bater em jornalista tá tendo encontros com Alexandre de Moraes. A PEC realmente vai fazer uma faxina nesse país. São as eleições desse ano. É ali que a gente vai acabar com esse cabaré que a esquerda criou. E é isso que eu tenho para encerrar. E a nossa... gente, o deputado federal Gustavo Gar gritou, gente, tá? Lá na Câmara dos Deputados, esses 2 últimos escândalos que acabou de explodir. Lulinha, gente, passou 19 milhões
nas contas do Lulinha, e essa notícia implodiu Brasília neste dia de hoje. E o Daniel Vorcaro, nas suas mensagens ali trocadas com alguém, inclusive com quem, tá? Que o Daniel Vorcaro confirmou essa informação. Com quem que o Daniel Vorcaro estava conversando e que ele confirmou que se encontrou com o Moraes. Gente, eu vou trazer tudo. É tudo e com riqueza de detalhes aqui nesse boletim para vocês. Primeiro, logo de cara, vamos falar sobre Alexandre de Moraes. Gente, a informação que a gente tem nos bastidores é que o clima é de velório dentro do STF, gente, tá? Chegou o escândalo do caso Márcia. Antes tinha chegado na esposa do Moraes, né? Agora, oficialmente, chegou no próprio ministro Alexandre de Moraes. Tinha chegado no Toffoli, lá na esposa do Moraes, agora chegou oficialmente no Alexandre de Moraes. E o clima é de velório dentro do STF nesse dia de hoje. Por quê, gente? Tá aqui, ó. Exclusivo. Tá aqui, gente, tá? Tássio Lohan teve acesso aqui à informação. Exclusivo. Em mensagem, tá? Em mensagem, Vorcaro relata encontro com Alexandre de Moraes. Aqui tá revelando tudo, gente, tá? Com quem que o Vorcaro tava se abrindo com essa informação, onde foi esse encontro, a data. Aí vocês vão ficar chocados. Calma, calma que a matéria revela tudo. Em mensagens interceptadas pela Polícia Federal e obtidas pela Coluna, tá? O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Márcia, afirma ter se encontrado com uma pessoa chamada Alexandre de Moraes. A conversa interceptada ocorreu entre Vorcaro e sua então noiva, Marta Graeff, em abril de 2025. Não tem nem um ano, gente. Não tem nem um ano essas mensagens trocadas pelo Vorcaro e sua então noiva na época. A Coluna procurou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para confirmar se o encontro realmente aconteceu. A esposa do magistrado, a advogada Viviane Barsi, mantinha um contrato de 129 milhões com o Banco Márcia. A coluna de Andresa Matais do Metrópolis revelou ainda que Moraes chegou a ir à casa de Daniel Vorcaro em Brasília ao menos 2 vezes, tá? Uma das menções a Alexandre de Moraes ocorreu às 17 horas e 22 minutos do dia 19, gente, não tem nem um ano, no dia 19 de abril de 2025. Na ocasião, Vorcaro encaminha a seguinte mensagem para a noiva dele, ó: tô indo encontrar Alexandre de Moraes aqui perto de casa. Calma que daqui a pouco eu vou dizer o local para vocês, gente, tá? Em seguida, a noiva diz: olha, como assim, amor? Ele está em Campos, ou seja, ao que tudo indica, se refere a Campos do Jordão, né, gente? Ao que tudo indica. Inclusive, saiu informação aí na imprensa de que Alexandre de Moraes tinha comprado uma mansão luxuosa lá em Campos do Jordão e o quebra-cabeça começa a se montar, né? Então, Vorcaro então responde: ele está passando feriado, ou seja, possivelmente Alexandre de Moraes estava passando feriado na mansão luxuosa, carérrima, que ele comprou lá em Campos do Jordão, e aproveitou ali a folguinha para se encontrar com a Madre Teresa de Calcutá, o homem mais justo e honesto da face da terra, o Daniel Vorcaro, né? A segunda menção ocorre 10 dias depois. Vorcaro afirma às 22 horas e 48 do dia 29 do 4. Gente, o que eu mais gostei aqui foi a riqueza de detalhes, até dos horários, data, horário, local, tudo bonitinho, tudo certinho. Isso aqui é uma matéria, né, que tem que bater continência. Então tá aqui, a segunda menção ocorre 10 dias depois. Vorcaro afirma, né, às 22 horas e 48 do dia 29 do 4, a então noiva, tá aqui, ó, tô aqui na nossa casa, e faz uma ligação de vídeo com a mulher. A chamada dura 2 minutos. Após o fim da ligação, Marta pergunta, né, quem era o primeiro cara? Aí, Vorcaro responde: Alexandre de Moraes, gente, tá? Vorcaro responde: Alexandre de Moraes. E ela diz: morri, né? Prossegue a noiva. Ele gostou da casa, amor? Tá muito mais astral. Vorcaro completa: sim, falou que é bem melhor. E ele adorava apartamento, gente, tá? Por fim, então, a noiva brinca, né? Falou pra te agradar. Que vergonha, eu tava de pijama. Gente, eu tô simplesmente de
queixo caído. Porque é aquilo que o Gustavo Gayer acabou de explodir lá em plenário da Câmara, lá na Câmara dos Deputados. Então, o cara que tinha um capanga que mandava quebrar os dentes de jornalista, mandava perseguir, mandou dar uma surra em empregados, esse cara que roubou bilhões estava tendo encontros com o ministro Alexandre de Moraes. Vocês têm noção, gente, tá? Do estrago que essas revelações da Polícia Federal vai fazer na vida do ministro Alexandre de Moraes? Porque antes o alvo era Dias Toffoli. Dias Toffoli basicamente foi derrubado, né, daquela relatoria. E agora a Polícia Federal foi para cima do ministro Alexandre de Moraes. Agora deu para entender por que naquela tacada de mestre a Polícia Federal esperou, tá? Primeiro enviou o relatório entregando o Dias Toffoli para tirar o Dias Toffoli da jogada. E depois que o Dias Toffoli saiu da jogada, foi retirado, foi expulso da relatoria do escândalo do caso Massi, agora que a Polícia Federal, né, depois que a relatoria passou para as mãos do André Mendonça, numa tacada de mestre, agora, né, de forma segura, porque a Polícia Federal sabe que o André Mendonça, né, vai continuar com tudo de forma célere, justa, íntegra e honesta. Agora a Polícia Federal decidiu jogar a lama no ventilador que o Brasil inteiro, gente, já tinha, assim, aquela dúvida, será que Moraes não se encontrou mesmo com o Vorcaro, gente, tá? Porque a Andresa Matais tinha revelado a informação de que havia sido 2 encontros, mas não tinha aquela confirmação, aquela troca de diálogos, áudios, né, pela Polícia Federal. Até então, muita gente estava ali naquela dúvida, será mesmo? Mas agora é oficial. A própria Polícia Federal encontrou lá dentro dos celulares, né, do Daniel Vorcaro, as mensagens trocadas entre ele e a noiva, que revela que ele se encontrava, sim, se encontrou, sim, com o ministro Alexandre de Moraes em Campos do... Parece que é Campos do Jordão, né, gente? Porque, inclusive, é lá que o Alexandre de Moraes tem uma mansão luxuosíssima. Inclusive, quem revelou isso foi o próprio Paulo Figueiredo em uma live que ele fez algumas semanas atrás. Ou seja, o quebra-cabeça começou a ser montado, né? O jogo começou aí a ter novos impasses, e é muito interessante a gente ficar acompanhando, e claro que eu vou trazer as informações atualizadíssimas para você.